Sejam bem-vindos ao 14º CEMEP. Neste vídeo, nós vamos falar do poder das lideranças inclusivas no setor. É um prazer estar aqui com executivas importantes do mercado, a Camila Novaes, que é gerente de Client Market e líder de inclusão e diversidade da Visa do Brasil, e a Fabiana Finrod. Se eu não errei seu sobrenome, você me perdoa, Fabiana. VP de Recursos Humanos da Mastercard Brasil e Cone Sul. Sejam muito bem-vindas e muito obrigado pela participação e presença de vocês. Bom, a gente tem a cada dia observado que assuntos ligados à liderança inclusiva, à inclusão, diversidade, têm se tornado grandes destaques em todas as empresas, aliás, tardiamente. Nunca tivemos tantas discussões sobre esses temas, tantas oportunidades de olhar e de refletir sobre isso. Então, com base nisso, eu gostaria de saber como é que vocês percebem o papel da liderança inclusiva dentro das empresas. A gente vai começar com você, Camila. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Fabiana. Obrigada pelo convite. É realmente um tema super importante de falar. E quando a gente fala de liderança inclusiva, é um papel primordial, né? E ele sempre foi um papel primordial. Acho que tem um ponto importante que vale a gente refletir, é que a gente vem vivendo a gente vem de um cenário de muitas incertezas, né? A gente está falando de pandemia, trabalho remoto, saúde mental, explicitação de desigualdades, demandas por mais diversidade e inclusão, né? Impulsionadas por movimentos sociais como o Me Too, Vidas Negras Importam. Então, acho que tudo isso faz com que a gente tenha a impressão de que a gente tem falado cada vez mais sobre liderança, quando na verdade é um tema, liderança inclusiva, né? Quando na verdade é um tema que ele sempre esteve presente e ele é base, ponto de partida de qualquer empresa. Verdade, concordo. Primeiro também queria agradecer aqui o convite, um prazer estar com você, Camila, com você, Ricardo, e estou totalmente de acordo com o que a Camila falou. A gente que na Mastercard, uma empresa de tecnologia, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão do desenvolvimento socioeconômico. Então, esse é um tema de diversidade e de inclusão que já é discutido há muito tempo. Sem dúvida que os holofotes agora, eles estão mais voltados para isso, e a razão para isso é porque todo mundo percebeu que isso faz parte de um desenvolvimento sustentável. Nenhuma empresa vai ser capaz de manter um desenvolvimento sustentável se não trabalhar fortemente com esses temas e se a liderança não estiver 100% engajada nisso. Ok. Bom, vamos fazer uma outra perguntinha, e agora começando por você, Fabiana. De que forma essa liderança inclusiva pode transformar o ambiente de trabalho e a produtividade de todos os colaboradores? A liderança inclusiva, ela transforma o ambiente o tempo todo. A gente precisa dela para a gente trazer criatividade e inovação para as empresas. Só tendo essa possibilidade de trazer pessoas com diferentes vivências, com diferentes perfis, que a gente consegue fomentar a inovação dentro das empresas. E nas empresas de tecnologia nem se fala o quanto isso é importante. Então, é fundamental. Sim, concordo com a Fabiana, e falando mais sobre liderança e trazendo para a figura do líder, né, ele tem um papel fundamental. E eu gosto de falar que é um papel natural de fazer florescer o senso de comunidade. E aí você fala, como assim, né? Vamos pensar nos ecossistemas que a gente vive. E aí, falando do nosso, né, aqui no mercado de meio de pagamento, né? Ter uma liderança que aflora esse senso de unidade, esse senso de comunidade faz toda a diferença, né? E algumas coisas que ajudam nisso, né, através do exercício de empatia, escuta, coragem, confiança, né. Eu gosto muito de um livro que é o Caminhos de Mandela, que foi escrito por um jornalista, que é o Richard Stengel, e ele tem 15 capítulos que ele fala sobre lições de liderança baseados nas vivências que ele teve com Mandela. E aí alguns exemplos que ele fala ali lidere na frente, coragem não é ausência de medo, né? Veja o que há de bom nos outros, saiba quando dizer não. Isso tudo complementa com o que a gente está falando aqui, né? E se a gente parar para refletir, é de uma forma lúdica, mas a gente está falando de tópicos que são totalmente relacionados à liderança, né? E aí, como profissional de marketing, não poderia deixar de falar que é uma dança, né? É uma dança liderar, então é coordenar tudo isso para que a gente se sinta dentro de uma comunidade e consiga ser cada vez mais inovador.
Eu posso até complementar dizendo que para a gente poder fazer essa transformação que é tão importante para que a gente possa ter oportunidades iguais, a gente precisa formar essas redes. Então, que é um pouco disso que a gente está falando aqui, né? O papel que a liderança tem em promover a formação dessas redes, porque o caminho da transformação ele é um caminho coletivo. São uma série de programas que precisam ser feitos, né, e dentro das empresas a gente consegue hoje ter um exemplo muito importante de programas que nos ajudam com isso. E sem dúvida que o papel da liderança é fundamental para alcançar esse ponto. Eu não estou te ouvindo, Ricardo. Desculpa, agora sim. Camila, como que a inclusão e a diversidade contribuem em todo esse contexto? Ela contribui diretamente, né? Principalmente quando a gente fala dessa questão do olhar para a comunidade. Se a gente pegar, por exemplo, o nosso país, trazendo como outro ponto de partida, né? Metade da população são mulheres, metade da população é negra, a gente tem 24% da população com deficiência, dessas 7% com deficiências visíveis, pessoas com deficiências visíveis, né? E quando a gente fala de inclusão e diversidade, a gente tem que partir de algum ponto, né? E aí a gente parte do retrato da sociedade. E aí fica uma reflexão para a gente aqui também, né? Quando a gente olha para o nosso ecossistema, quanto que a gente vê desse reflexo da sociedade dentro do nosso mercado, né? Existem alguns estudos, McKinsey, Gartner, que mostram quanto diversidade e inclusão fazem com que as empresas sejam mais lucrativas e mais inovadoras. Então, trazendo na linha do que eu falei de senso de comunidade, né? É importante que a gente tenha, assim, diversidade e inclusão tá aí e contribui diretamente para isso. Quando a gente pensa que 40% da riqueza mundial é controlado pelas mulheres, a gente está falando aí de cerca de 126 trilhões de dólares, e que a gente tem 400 milhões de mulheres empreendedoras no mundo, a gente não pode não falar de diversidade, de inclusão. Dando um exemplo aí na questão de gênero, né? Existem muitos outros exemplos, então não dá para não discutir isso. Ok. E, Fabiana, ainda tem muito desafio a serem superados? Tem muitos desafios, a gente está no caminho certo, a gente acredita muito nisso. Na Mastercard a gente tem uma série de programas que vão nessa direção, né? A gente tem um programa muito bacana chamado Girls for Tech, que é um programa que busca atrair meninas de idade de 9 a 13 anos para se interessarem mais por tecnologia, pensando já em como é que a gente garante a inclusão delas no futuro, no mercado de trabalho. A gente tem iniciativas importantes também, por exemplo, como um programa chamado Relaunch Your Career. A gente sabe que para as mulheres que às vezes fazem uma pausa na carreira por conta da maternidade, muitas vezes é difícil retornar ao mercado de trabalho. A gente tem um programa exclusivo para isso, de contratar mulheres que fizeram essa pausa, né, de até 2 anos da carreira. A gente faz parte da Aliança Sem Estereótipos da ONU, a gente tem um compromisso com toda a questão de comunicação sem estereótipos. Então, o caminho é muito longo, tem muitas ações já sendo feitas, outras sendo planejadas, mas, sem dúvida, o desafio é muito grande. E aí ele passa por 2 momentos, né? Tem essa longa jornada, como a Fabiana já colocou aqui, que ela passa pela conscientização de cada um, né? Então, a gente parar e refletir como indivíduo sobre qual é o nosso papel e quais são os desafios que a gente tem falando de diversidade e inclusão, que passa por reflexões como qual o objetivo do Dia Internacional da Mulher, do mês do orgulho gay, do mês da consciência negra, né? Então, tem todo esse processo que a gente tem que passar como indivíduo, e para além tem as atividades e as ações na prática que a gente tem dentro das grandes empresas. E aí eu vou citar algumas aqui no caso da Visa, também para contribuir para que a gente siga nessa jornada de conscientização. Falando especificamente de diversidade e inclusão na Visa, a gente tem um programa que a gente acabou de lançar com a Rede Mulher Empreendedora, falando de aceleração para empreendedoras negras. A gente olha muito para projetos voltados a negócio, e aí dentro dessa linha a gente tem o Soma, que é um projeto que a gente está fazendo em parceria com outras grandes empresas,
para a profissionalização de mulheres trans. A gente também está suportando em alguns negócios de contas digitais. A gente tem um programa de aceleração de olhar para os profissionais, para os talentos negros da Visa, e isso é global, de forma global, olhando para a aceleração de carreira. A gente tem um programa de mentoria aqui no Brasil, voltado para as mulheres, e a gente tem todo o trabalho de conscientização que envolve o entendimento, né, e o aculturamento, né, quando a gente fala aqui também, porque é uma transformação cultural, quando a gente fala de diversidade e inclusão, com os nossos colaboradores. A gente cria uma espécie de ambiente dentro da Visa para que todos se sintam à vontade para perguntar, para questionar, porque muitas vezes você lida com situações que você se sente incomodado, e aí, tá certo, tá errado o que eu falo, né? Esse é o ambiente que a gente cria dentro da Visa para falar especificamente de inclusão e diversidade, pautado também nessas outras iniciativas que eu comentei, falando especificamente de inclusão ou negócio. Tá tudo conectado, né? Quando a gente começa a parar para pensar. Sem dúvida. Isso mesmo. Camila, para finalizar esse vídeo, quando falamos nos benefícios, podemos também notar ganhos na sociedade? Isso gera ganhos para a sociedade como um todo? Sim, sem dúvida. A partir do momento que a gente, como indivíduo, dentro da sociedade, a gente reconhece que a gente parte de lugares e trajetórias diferentes, e que dependendo do lugar que você se encontra, você pode apoiar essa jornada, né? Isso só pode fazer com que a gente se torne uma sociedade ainda mais igualitária, uma sociedade melhor. Dependendo do ponto que você está, você vai dar mais voz. Dependendo do ponto que você está, você vai ter que debater, né? E aí falar de diversidade e inclusão, falar de liderança inclusiva passa por tudo isso, né? Eu costumo dizer que é uma longa jornada e que começou e é um caminho que não tem mais volta. Ainda bem, né? Ainda bem que esse caminho não tem mais volta, ele beneficia todo mundo, todo o ecossistema. A gente hoje vê esse movimento dentro das empresas, a gente tem, por exemplo, os grupos de afinidade, né? O grupo de mulheres, o grupo de negros, o grupo LGBTQ+, a gente tem o grupo de jovens, quer dizer, a gente consegue com isso ter iniciativas muito variadas para beneficiar todo mundo, todo mundo que está no nosso ecossistema, né? A gente hoje tem, por exemplo, uma parceria muito bacana com o Banco Pride, a gente tem uma parceria muito boa também com o Banco da Maré, que fica no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Quer dizer, o objetivo no fim, a gente conseguir estender isso para a sociedade. A gente começa trabalhando dentro das empresas, porque a gente consegue entender qual é o ganho que isso vai trazer, né? De novo, com relação à inovação e com relação à criatividade, e isso nos permite expandir demais a nossa atuação na sociedade. E, de novo, é só assim que a gente vai conseguir transformar, né, e poder ter um mundo com oportunidades iguais de uma forma muito mais saudável a cada dia. Ok. Camila, Fernanda, Fabiana, desculpa, muito obrigado. Eu acho que a mensagem é que o caminho é longo, né? Precisamos avançar sempre, de preferência, cada vez mais rapidamente. Agradeço muito a disponibilidade de tempo de vocês para vir aqui dar uma aula para a gente sobre isso. Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Até o próximo vídeo do 14º CEMEP. Obrigada. Prazer. Prazer.